Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos tratando aqui de um assunto importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, que é ética cristã versus jogos e azar. É uma dúvida de muita gente e nós estaremos aqui esclarecendo na medida do possível alguns pontos que você precisa conhecer. Não saia daí, nós vamos ao intervalo rapidinho, é rapidinho mesmo, e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, nós estaremos falando aqui sobre ética cristã, vícios e jogos. Para nós conversarmos sobre esse assunto, está comigo aqui o Joás e também a irmã Pérsida. Bem-vindos mais uma vez, Deus abençoe vocês. A lição que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 10 de junho de 2018, que por sinal será o dia do pastor. Vai aí um abraço a todos os pastores que estão acompanhando a nossa programação, seja pela TV ou pela internet. Que Deus abençoe o seu trabalho de uma maneira poderosa. O textuário da nossa lição, Provérbios 15, versículo 16, diz que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A verdade prática, Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos, pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. O texto bíblico que nós sugerimos para você fazer a leitura aí é Provérbios, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo de número 10, está aí na legenda do vídeo aí, ok? Então, meus irmãos, nós estaremos tratando aqui desse assunto sobre o vício, né, e os jogos. A Bíblia enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. E aí nós temos algumas referências, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, sendo assim, as Escrituras eliminam a possibilidade de um cristão se envolver na prática dos vícios e jogos de azar. Vou começar com o Joás, obedecendo a ordem da querida aqui em off. Eu achei muito interessante logo na leitura bíblica, o primeiro verso aí do Provérbios 28, né? Ele vai fazer um balanço, né? Vai mostrar como que é a vida do ímpio, que vive fugindo, mesmo sem ser perseguido, né? Ela parece que é uma pessoa acuada, com medo de tudo, né? E ele fala, o justo não, o justo, a confiança do justo, ele compara a dos filhos do leão, dos filhotinhos de leão, né? Ele é filho do rei da selva, então ele não tem medo de nada, ele tem uma confiança tremenda no rei, né? Eu acho isso fantástico para aplicação espiritual, né? Uma coisa tremenda, né? E o tema da lição aqui, que vai falar de vícios e jogos, né, quem é dado a essas coisas acaba vivendo uma vida covarde, né? Tem medo de tudo, mesmo sem ter ninguém perseguindo, ele está com isso medo. Aí, o vício e o jogo acaba sendo uma porta de escape, né, às vezes, né, irmã Pérsia? A pessoa termina ficando presa, né? Ela perde o domínio da sua vida, ela perde a liberdade, e aí a palavra de Deus vem falando que Jesus, ele morreu e ressuscitou para nos libertar, não para sermos presos. E o vício e o jogo, a pessoa perde, né? Essa autonomia, essa liberdade de escolha, ela se torna escravo de algo. Sobre o vício na bebida, por exemplo, tem uma pesquisa que diz que no Brasil o consumo de álcool é maior do que o consumo de leite. De leite. Então, a pessoa não está tendo... começou com essa questão do social, começa, na verdade, com essa questão do social. Beber socialmente, beber né, socialmente. Tal. Tem diminuído a idade também. Antes a pessoa só bebia depois de 18. E os pais obedeciam isso.
Hoje não, hoje é aniversário de 15 anos, formaturas de segundo grau. Regrada bebidas, né? Regrada bebidas, e os pais fornecendo isso, né? Ajudando os filhos, que muitas das vezes depois eles mesmos vão chorar, a tristeza, a perda. Lástima, né? Lástima, porque pode causar acidente, né? Bebe, pega um carro. E sempre acontece, né? Sempre. Final de festa, de boate. Sobre vícios, a degradação da vida humana, que é isso realmente que o vício acaba levando, né, a essa degradação. Nós temos aqui 2 subtópicos aí onde a gente vai falar sobre o alcoolismo e também a escravidão das drogas, logo na sequência. O autor coloca aqui que o consumo do álcool é tanto um vício como também pecado, né? Aí tem algumas referências bíblicas, você que queira conferir em casa, Lucas 21:34, Efésios 5:18, 1 Coríntios 6:10. Como consequência da embriaguez, altera aí também o raciocínio e o bom senso. Isso aqui é um negócio... É fato isso aqui, é muito verdadeiro. Outro dia eu cheguei em um determinado lugar, tinha uma pessoa, um bêbado, uma pessoa estava embriagada. Ela puxou assunto comigo e conversou e falou um monte de coisa e tal. No outro dia, eu encontrei com essa mesma pessoa na rua. Foi como se ele não estivesse me vendo. Então, realmente altera o humor da pessoa, altera o raciocínio, altera o bom senso, às vezes, né? O autor vai colocar que, além de retirar a inibição da pessoa, o álcool faz com que ela perca a motivação para fazer o que é certo. Sim, a pessoa que se embriaga, ela perde totalmente o domínio e o senso de tudo, de ridículo. Uma pessoa, a gente ouve muito isso falar, né? Pessoas que é tímida, bebe um pouquinho para perder a timidez, para fazer uma apresentação, né? Então, ela perde totalmente o senso. Se ela perde o domínio de si, então para que ela vai usar, né, essa bebida, se ela não vai ter mais domínio das suas ações, das suas reações, né? Então, ele traz um prejuízo muito grande e na família é incalculável o prejuízo de um vício alcoólico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é a 3ª causa de morte no mundo. Joyce. Isso é terrível, né? Que de toda a degradação, né, que o vício traz, foi falado da escravidão, que é o pior deles, né? Todas as ciências humanas vão dizer que a liberdade é o maior bem que o ser humano tem, né? Todas, a sociologia, a psicologia, né? Tudo vai dizer isso. Então, se a coisa mais valiosa que eu tenho é a minha liberdade, como é que eu me torno escravo de um copo, né? Né? De uma coisa tão pequena, né? E acaba tirando tanto da pessoa que às vezes tira até a vida da pessoa, né? Mais triste que pode acontecer, né? Além da pessoa perder amizades, perder família, perder bens, né? E vai perdendo, até perder a vida. É triste demais, né? A referência que eu citei há pouco ainda é Efésios 5:18, é aquele famoso texto que muita gente usa de argumento aí de que o problema não é um copinho só, o problema é a embriaguez. Então, muita gente com esse argumento diz, olha, eu beber só um pouquinho não resolve, não é pecado, eu não posso embriagar. O texto diz, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. Né? A gente ouviu isso muitas vezes, que o processo para alguém se tornar um alcoólatra, basta o primeiro copo. Basta provar. Né? Basta provar. Só que o texto não encerra aí. O mesmo texto que diz que não é para embriagar com vinho, está dizendo também que é para encher do Espírito. Então eu entendo que, da mesma maneira que é pecado se embriagar com vinho, é pecado também não encher do Espírito. Aí eu pergunto, será que alguém bebendo um copinho, ele está cheio do Espírito? E vou deixar aí a pergunta no ar. Né? Será que o Espírito só para nós não é suficiente? É importante aí a gente pensar também, Adilson, que há vários tipos de natureza. Às vezes, uma pessoa com um copo, ela não vai cair num vício. E aí ela fala assim, não, eu tenho domínio próprio. Eu posso beber um que eu não vou me embriagar para tornar isso um vício. Mas não são todas assim. E às vezes o seu mau exemplo atrapalha a vida de outra pessoa. Se você pode ficar sem esse copo de vinho, de cerveja, ou seja lá o que for, é melhor. Né? Não vai atrapalhar nem a sua vida e nem a do outro.
Se você pode beneficiar a vida do outro também, por que não fazer? E o Paulo falou isso, né? Isso. Se você for comer carne e escandalizar o seu irmão, você deixa de comer, não por causa de você, mas por causa dele. Do outro. Né? Pra gente passar aí pro próximo aí sobre a escravidão das drogas, Joás, tem sido que as drogas são substâncias químicas que provocam alteração no organismo. Aqui nós estamos falando agora de drogas ilícitas, né? O autor cita aí algumas, né, as mais comuns, né, que é a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, né, e outras mais aí que vão surgindo, né? A cada dia surgem diferentes tipos de droga que afetam o bom funcionamento do coração, do fígado, dos pulmões e até mesmo do cérebro aí, como é o caso aí, por exemplo, do crack, que tem um poder destrutivo terrível. Em 2016, por exemplo, quase 200 mil pessoas morreram anualmente durante esse ano, né, de 2016, no mundo com resultado do consumo de drogas. Foi dito aqui logo no começo desse tópico aí, que vício é tudo que faz você perder os seus valores, que te escraviza e faz você perder os seus valores. Né? Se nós somos, já desde o nascimento, nós temos virtudes e pecados, faz parte da nossa natureza, nós temos uma natureza pecaminosa, então virtude e pecado fazem parte do que nós somos. Né? O que acontece é que a gente tem que escolher. Né? A gente tem que abrir mão dos vícios, dos pecados, né? Daquilo que nos atrapalha, e escolher a virtude. Então é possível fazer essa escolha. Né? Agora, na medida que eu mergulho nesse mundo de vício, né, eu vou me perder cada vez mais. E esses aí, se as drogas lícitas já fazem tanto mal, né, igual a gente falou, as drogas, o álcool, né? O cigarro, né? Imagina essas aqui, né? Foi listado aqui desde a cannabis até o êxtase, né? Parece que o mais antigo aí é a cannabis, era usado antes para fazer papel, já pensou? Né? E hoje é usado para o único fim exclusivo da maconha hoje, né? Fala-se de uso medicinal, mas... O lícito que a gente tá fazendo referência aqui é de acordo com a lei, né? Nós não estamos dizendo aí dessa questão lícita aí de acordo com o ponto de vista espiritual, né? O lícito quer dizer que diante da lei a pessoa pode fumar, pode beber em qualquer ambiente que ele tiver aí da sociedade, tá certo? Alguma coisa a acrescentar aí? Só é importante lembrar, João 8,36, né? Ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é o fim da história. Alguém que está mergulhado nesse mundo tem como sair. Né? O Filho... A esperança. Ele liberta de qualquer situação e ele liberta de verdade. Verdade. Muito bem colocado. Tá certo. A gente vai dar uma pausa, rapidinho mesmo aqui no programa Novo Alvorecer, e a gente volta já já. Já de volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, jogos de azar, uma armadilha para a família. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre os vícios, né, do alcoolismo, das drogas e por aí vai. E agora nós estaremos falando aí sobre os jogos de azar, que é uma ilusão do ganho fácil, que é uma sedução dos jogos de azar, ocorre pela esperança de se obter lucro instantâneo. As pessoas são atraídas pela ilusão de ganhar dinheiro rápido e fácil, sem o esforço do trabalho. Essa esperança, né, de... Não sei por que as pessoas se preocupam tanto com essa questão do trabalho, né? Se ela é tão importante para o ser humano, você conquistar algo pelo seu esforço. E hoje as pessoas ficam tão preocupadas em conquistar coisas tão rapidamente. E aí começa com um pequeno vício, com um pequeno valor. Uma raspadinha, né? Uma raspadinha de 50 centavos. E quando ela menos percebe, ela está gastando quase que o salário inteiro nessa ânsia de que... Eu acho interessante que ainda tem pessoas que falam assim, se eu ganhar esse dinheiro, eu vou ajudar instituições filantrópicas. E assim, enaltece aquele valor ali, acha que vai gastar aquilo de uma forma
E o assim, negócio benéfica. o negócio é tão terrível que na minha adolescência eu gostava de raspadinha. Chegava na lotérica, comprava lá R$5 de raspadinha, 50 centavos, aí uma raspadinha ganhava lá R$20. O que? Com essas aqui eu ganhei 20. Eu vou comprar agora todas as 20, daí a pouquinho ia tudo que eu já tinha gastado, o que eu ganhei tudo embora e não ganhava nada, mais. exatamente. É assim que acontece. E a pesquisa secular aí fala que quem ganha, o fim depois é pior do que o primeiro estágio. A pessoa que ganha nessas coisas de milhões aí, depois ele fica mais pobre do que era antes. É totalmente um engano essa questão de que vai multiplicar esse dinheiro, eu vou viver só do juro. Ele sabe administrar um dinheiro que não chegou na mão dele, na verdade. Né? Ele fica planejando aquilo ali, mas se ele não administra o pouco que ele tem, como que ele vai administrar o muito? Totalmente enganoso, né? Os jogadores tornam-se compulsivos, endividam-se e arruinam a família e a própria vida, Joás. A gente ouve muito falar de gente que ganhou e em pouco tempo perdeu tudo e ficou mais pobre ainda, né? Assim, você nunca ouviu falar de alguém, eu nunca ouvi, né, falar de alguém que ganhou numa loteria, alguma coisa desse tipo, e teve inteligência financeira para administrar aquele dinheiro e fazer ele render mais dinheiro e crescer financeiramente. Nunca ouvi falar. Né? Pelo contrário, todos que estão aí no topo, a gente vai ver a história, eles começaram do nada e foram subindo. Eu acho que é por isso, alguém que tem inteligência financeira, ele vai crescendo. Exatamente. Ele Estou vai fazendo a aplicação do investir, pouco pelo trabalho, né? Pelo trabalho, pelo seu esforço. A gente vê realmente é o contrário. Você não vê essas histórias, eu nunca vi. Tem um dito popular que diz que o que vem fácil acaba indo fácil. Agora, o problema não é tanto esse aí. Né? Já é um problema, mas não é tanto esse. O problema é que até a pessoa conseguir ganhar um valor, ele já gastou muito, não é? Não é todo mundo que ganha. E a probabilidade, tantos que investem, só um leva. É isso aí. Né? Então, o prejuízo olha, é maior do que... Exatamente. Olha quantas pessoas que perderam para uma pessoa só ganhar. Né? Ainda que ele consiga administrar, mas houve uma perda muito grande para milhões de pessoas para que uma pessoa só levasse o prêmio. Não é? Diferente de alguém que vai crescer pelo próprio esforço, ele vai criar uma empresa, aí ele vai dar um emprego para uma pessoa, ou seja, ele vai conseguir não só crescer, mas vai alcançar outras pessoas também com o seu empreendimento. Os males dos jogos na família. Os jogos de azar causam destruições irreparáveis no ambiente familiar. O jogo vicia e escraviza a ponto de migrar todos os recursos de uma família para o pagamento de dívidas contraídas pelo jogador. Os jogadores compulsivos descem ao nível mais baixo para continuar alimentando o vício da jogatina. As Escrituras advertem para nós zelarmos pela nossa família. É o que Paulo disse na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 4 e 5. E não cair nessas armadilhas, pois um abismo chama outro abismo, é o que diz Salmos 42 e o versículo 7. Prejuízo aí na família, porque, como aí o próprio versículo diz, um abismo chama outro abismo. Quem joga, ela não termina ficando só no jogo. Ele passa para bebida, né? E aí, quando chega em casa, né, a família tem prejuízo. Filho precisa de estudo, precisa de roupa, a casa precisa de estrutura e o homem ou a mulher, quem for o viciado, né, está gastando esse dinheiro da estrutura familiar em algo que não está trazendo benefício nenhum. Pelo contrário, quando ele perde lá e chega em casa, ele não chega bem, ele chega nervoso. E aí, às vezes, a criança está lá com um problema, ou a esposa, aquilo gera mais destruição familiar ainda. Brigas, né? A gente vê mortes com isso, resultados, né? Então, assim, só tem prejuízo. Não... A gente está falando aqui dos jogos aí, a gente falou loterias e bingos e raspadinhas, a gente está falando desses jogos assim mais a nível, vamos colocar assim, nacional, mas tem os jogos aí escondidos aí, os jogos de baralho, que alguém esconde na casa de alguém para jogar e gente sai de lá de bolso vazio, quase rasgado. Sem roupa, né? Para finalizar aqui, Joás, com você as consequências para a saúde, os jogos de azar como o álcool, cigarro e demais drogas causam dependência psíquica.
e química, respectivamente. Cerca de 80% dos viciados em jogos de azar relatam algum tipo de ideação suicida como uma forma de fugir da vergonha moral de suas dívidas. A gente até estava falando antes aqui, lá em 1893 foi criado o CID, né? O Código Internacional de Doenças, né? E desde lá parece que vai para a 11ª versão agora. Já no CID 9 já se falava desse jogo compulsivo, né? E lá o 9, o 10 também fala, que é o atual, né? O próximo vai falar e vai incluir mais algumas categorias aí, igual viciado em games, né? E lá no CID tá dizendo como que se comporta esse jogador compulsivo, né? A peça, eu estou olhando para a peça porque ela entende muito disso aí, né? Ela é psicóloga. A nossa psicóloga. Lá vai dizer que o cara ele gasta um dinheiro que não é dele, que ele gasta um dinheiro que não é para ir para o jogo, ele precisa desse dinheiro para outra coisa, ele gasta no jogo. Ele mente sobre jogar, ele nunca vai dizer que ele é viciado, que ele está jogando. Destrói a saúde, né? Porque não dorme, não come, não bebe. Se sente mal por jogar, mas continua jogando. Né? Então, vai dizer como é essa pessoa, como é esse jogador compulsivo. Né? E as consequências para a saúde, é lógico, alguém que tem uma vida dessa... Né? Não pode ter uma boa qualidade de vida, né? Perde certo. tudo, até social. Né? Tá certo, vamos dar uma pausa aí e a gente volta na sequência. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para nós fecharmos o nosso assunto aqui sobre ética cristã em vícios e jogos. Vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Nós falamos aí sobre os problemas dos jogos, os problemas das drogas, dos vícios, não é? Em bebida, em droga, não é? De uma maneira em geral. Qual que é o ideal de vida para nós, então? Não é só apontar o problema, a gente precisa apontar aqui a solução. O ideal de vida para nós é que nós precisamos viver sobriamente, porque isto é uma bênção. O autor coloca aqui que o significado de viver sobriamente, ao contrário da embriaguez, se aplica à pessoa que está aberta, esperta, melhor dizendo, consciente, capacitada no discernir, no entendimento. O termo também é usado para identificar vida equilibrada. Desse modo, a sobriedade abrange o comportamento moderado, mente sã, bom juízo e prudência. Aí fala sobre a vida equilibrada, a capacidade de discernir, né? Ser sóbrio. A pessoa vai ter condição, né? Vai ter domínio próprio. Não deixar que essa vontade seja superior. Ele vai ter equilíbrio, né? Mental, físico, para discernir, né, o que é certo, o que é errado, e não deixar que essas paixões, que esses desejos carnais lhe venha dominar. Né? A palavra de Deus vai lhe dar esse entendimento, esse discernimento, para que ele possa fugir dessas paixões e não ter esses prejuízos que já foi falado aqui, né, que são muitos os prejuízos, e viver nessa sobriedade debaixo da palavra de Deus, né, que nos liberta, né? Desse modo, então, a sobriedade abrange o comportamento moderado, mente sã, bom juízo e prudência. Né? Ou seja, é você viver aí ao contrário do que está em Gálatas capítulo 5, 24, onde Paulo faz uma lista lá das obras da carne. Né? Um pouquinho antes, ele faz uma listagem lá do fruto do Espírito. E entre as partículas do fruto do Espírito está o domínio próprio que um embriagado não consegue, né, ter. Não tem jeito. Né? Exatamente. E aí, Joás? Você falava no começo que isso aqui seria um antídoto, né, para aqueles vícios lá. Né? Você lê Romanos 12, 3, né, vai falar da prudência. Né? Os teólogos patrísticos, por exemplo, né, Agostinho principalmente, né, Ambrósio, que foi antes dele,
eles trouxeram de Platão, né, Traduza esse patrístico aí, porque os pais da nós igreja, somos lá bem no leigos, começo da igreja, né, ano 300 e pouco lá da igreja, né, lá no quarto século, né, o Agostinho, principalmente, trouxe de Platão o conceito de virtudes, né, e ele vai usar virtudes cardeais. Ele trouxe o conceito de Platão. E uma dessas virtudes é a prudência, né? As outras vai falar aqui de honestidade e fidelidade daqui a pouco, né? Então ele vai explicar como que isso serve de antídoto para aqueles pecados capitais, né? Que é como conhecido na teologia, né? Patrística mesmo, né? De pecados capitais. Ele vai listar 7 pecados lá, né? E ele vai dar como antídoto essas 4 virtudes cardeais. Tem as 3 virtudes teologais, né? Que é o fé, esperança e amor. E tem as 4 cardeais, né, que vão ser o antídoto. Vamos lá então, honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo, mas conduz seus negócios temendo ao Senhor. Salmos 112, versículo 1 ao 5. Não retira seu sustento da jogatina à custa de quem perde dinheiro nos jogos de azar, enganando e fraudando. É muito pesado isso aqui, né? Que uma pessoa honesta não explora o seu próximo. Esses dias no Brasil, e nós estamos vendo um problema sério disso aí, né? Parou de chegar a gasolina no posto, o cara vai lá, aumenta a gasolina para R$10 para aproveitar do momento de quem realmente precisa lá. Quantos enfrentando a fila 2 vezes para abastecer em casa os galões, na esperança de que a greve continue e possa vender mais caro e ganhar um dinheirinho também. Também. Não é? Então, ou seja, a pessoa honesta não explora o seu próximo. O que aplicaria aí também é o jogo, né? Porque já chama jogo de azar, não é à toa, né? Ou seja, existe alguma manobra. Tem tantos jogos aí, o jogo do bicho e tanta coisa, que no final da história quem lucra acaba sendo o dono daquilo ali. Somente. É estranho no Brasil como isso é até institucionalizado, né? Quem mais vende jogos no Brasil é o Estado. Exatamente. Estranho, né? E ele mesmo proíbe, né? Proíbe para os outros, mas ele faz. Proíbe alguns, mas faz alguns. Estranho isso. Contraditório, né? O que é lucrativo para ele, né? O certo é que nós precisamos trabalhar, não é? Você quer conquistar alguma coisa? Trabalha, busca o Senhor, Deus vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos, cuidar da família, não é? Receber o salário, cuida da família, seja fiel ao Senhor e o mais. Isso é viver uma vida próspera, não é esperar os milhões, às vezes, de uma loteria, mas é viver bem com o pouco que ganha. Né? E para quem já está nesse vício aí, há esperança, né? Como o Joás falou, né? O Senhor liberta, né? Ele veio para isso, para libertar aqueles que estão cativos, oprimidos, né? No Senhor há libertação. E a palavra de Deus aqui, fechando aqui a lição, primeiro falou os males, mas veio trazendo o antídoto, a solução, a esperança para essas pessoas, a libertação em Cristo Jesus. Amém. Joás, fechar? É isso aí. A gente fala que Jesus salva. Se você perguntar, mas salva de quê? Salva desse vício maldito, né? Salva de qualquer vício que você tiver, Jesus salva, né? A esperança para o viciado, né? Para todos. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Pérsida, Joás. Deus abençoe vocês. Amém. Você de casa também, a nossa gratidão. Obrigado mesmo por ter nos acompanhado mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe de uma forma poderosíssima. Fique na graça e na paz. E até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.